Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estudiosos da Palavra de Deus. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Gênesis, aqui no nosso curso intensivo de teologia. Nós queremos que você esteja aí com a sua Bíblia na mão. Nós vamos ler alguns textos e vamos comentar algo do livro de Gênesis e vamos estar extraindo alguns ensinamentos importantes. Você receberá os nossos estudos em pequenas porções que você poderá estar ouvindo aí, aonde quer que você esteja. É uma alegria poder servi-lo na mesa do Senhor, através do alimento sólido da Palavra de Deus. Bom, o livro de Gênesis é considerado o livro mais importante para a teologia bíblica. O nome Gênesis significa origem, o começo, e é um nome que é derivado da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução que foi feita dos textos originais em hebraico para o grego. Um trabalho que foi realizado por um grupo de estudiosos judeus chamados de maçoretas, e eles fizeram todo esse trabalho por volta do século V a.C. Mas o nome original do livro de Gênesis é Bereshit, que quer dizer princípio. Bom, em relação à autoria deste livro, nós não vamos encontrar no texto nenhuma declaração de quem seria o seu autor. Mas a tradição cristã, a própria Bíblia e o próprio Jesus Cristo concede a autoria do livro a Moisés. É claro que há uma linha de estudiosos da Bíblia que acreditam que nem todo o livro de Gênesis e nem todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. Acredita-se que parte do texto tenha sido desenvolvido por outros estudiosos, por outros escribas, por outros grupos de escritores. Mas tudo isso está em discussão dentro do campo da teologia. A grande verdade é que no livro nós não vamos encontrar nenhuma declaração explícita de quem seria o autor do livro. Mas é interessante que há uma citação em João capítulo 7, versículo 23, que faz referência à circuncisão como uma instrução dada por Moisés, conforme se lê em Gênesis 17, 12. Vamos primeiramente abrir aqui em João, capítulo 7, versículo 23, e vamos ler o texto, porque é muito importante a gente conferir na palavra. Então, aqui no versículo 23 de João, capítulo 7, se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Então Jesus está fazendo referência aqui à circuncisão como uma ordenação, uma orientação que foi dada por Moisés na lei. E aqui em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 12, diz assim, Gênesis, capítulo 17, versículo 12. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não for da sua linhagem. Então nós observamos aqui
que a orientação realmente foi dada por Moisés e é citada por Jesus lá no Evangelho de João. Além disso, é em Gênesis que se tem a base para compreender o livro do Êxodo, que conta a história de Moisés. Tanto é que este livro principia com a palavra hebraica equivalente a E, indicando uma óbvia continuação do livro anterior. Outro fato notório é que para entregar uma legislação que impunha um governo teocrático sobre uma nação, o autor precisava dar explicações de que essa nação nasce de uma única semente, formando uma família. No caso, a família de Abraão. Assim, Êxodo depende de Gênesis para ser compreendido e aceito. Então, em relação à autoria, nós não podemos realmente passar mais do que isso. Ou seja, que o autor de pelo menos grande parte do livro de Gênesis foi Moisés. Mas é interessante a questão da revelação. Moisés, além dele receber diretamente de Deus as revelações para escrevê-las no Gênesis, ele recebeu também informações por tradição de seus ancestrais, sobretudo aquilo que diz respeito à criação do mundo, né? Gênesis, então, ele se torna o quê? O livro dos começos. Então, Gênesis, ele é o começo do mundo. No capítulo 1, do versículo 1 até o 25, nós lemos o início do mundo, como Deus o criou. É também o começo da raça humana, é o começo do pecado no mundo, é o começo da promessa de redenção, é o começo da vida familiar, é o começo da civilização humana, começo das nações do mundo, começo da raça hebraica. Isso nos mostra que Gênesis é o livro dos começos. Talvez, por relatar o começo de tantas coisas ruins, que diz Henrietta Mears, autora de um grande livro, de um grande estudo panorâmico da Bíblia, ela diz que Gênesis começa com Deus e termina no caixão. Para que fique claro, um caixão que leva os restos mortais de José do Egito para a terra prometida. Gênesis também é um livro muito combatido. Satanás é inimigo número 1 deste livro, porque o texto o expõe. Satanás é o grande inimigo de Deus e aparece como uma serpente enganadora no último livro da Bíblia. Já cresceu tanto que ali ele aparece como um dragão. O pecado dos homens, com certeza, foi o alimento do diabo para que ele crescesse tanto assim. Gênesis tem sido alvo até de zombaria para aqueles que aceitam como indiscutível a teoria da evolução de Charles Darwin. Trata este livro como um conto de carochinha, uma bela historiazinha. Os jovens, principalmente, são atacados pela dúvida nas Escrituras, quando ouvem professores dizer que o mundo tem existência muito anterior àquela aparentemente fixada pela Bíblia. Geralmente, quando trazem indagações aos pais e até mesmo aos seus pastores, ficam sem resposta convincente. O que fazer? Ignorar a questão e aceitar a Bíblia apenas do modo como a lemos e continuar convivendo com a dúvida ou aprofundar o raciocínio? Bem, se estudamos a palavra de Deus, precisamos nos desinibir e perder o medo de compreender algo que pode ajudar a tirar os nossos filhos da dúvida. Estude a Bíblia. Aprofunde-se na Bíblia. Não seja apenas um leitor superficial. Nosso desejo é que você se torne um profundo conhecedor da palavra. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da criação, do tempo da criação da luz, e vamos falar da queda do homem também. Eu espero que você tenha feito um bom proveito deste estudo introdutório
do livro de Gênesis. Que Deus o abençoe e que Ele revele ao teu coração o poder da sua palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.